Vamos comentar o nosso segundo texto bíblico hoje, irmãos, que nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 de Eclesiastes diz: as mesmas coisas sucedem aos justos e ímpios, gozemos dos bens que Deus nos dá. Devera resolver todas estas coisas, revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo que sucede igualmente a todos. O mesmo que sucede com o justo e o ímpio, o bom e o puro, ao impuro. Assim ao que sacrifica como o que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como pelo que temos juramento. Então nós vemos, amados irmãos, que as consequências normais do ser humano, luta, sofrimento, angústia, são consequências do pecado. Então Salomão descobriu uma coisa certa, né? O mesmo que acontece com o justo pode acontecer com o ímpio. Agora, na verdade, nós sabemos, irmão, que aqueles que buscam a Deus, que amanhece o seu dia, se apresenta ao Senhor, que pede proteção a Deus, que anda uma vida justa diante de Deus, é guardado e protegido da presença de Deus. Tem coisa que vem para lhe atingir, mas o Senhor o livra e o guarda do mal. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a Bíblia diz também no versículo 14, verso 14, ora, para que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. É claro, né, irmão? É melhor um cão vivo do que um leão morto, não é? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem jamais ele recompensa, mas a sua memória ficou ao esquecimento. Até mesmo o amor, o ódio, a inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, é coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus, que diz que tudo que acontece, conforme nós sempre com o ímpio, acontece com o justo. Ele disse que enquanto nós temos vida, por mais que a vida esteja ruim, irmão, nunca vamos achar, por mais que esteja passando por luta, que é melhor morrer. O diabo bota na cabeça do povo, quando está passando luta, tribulação, que deve se suicidar. Irmão, isso é coisa do diabo para levar a pessoa para o inferno. Olha o que é que ele diz aqui: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Quer dizer, estando vivo, o maior milagre da vida, escuta, esse pensamento é meu, o maior milagre da vida é a própria vida. Repita comigo: o maior milagre da vida é a própria vida. Você está vivo, então agradeça a Deus, e as demais coisas vão resolver normalmente com vida. Porque se morrer não resolve mais nada e vai causar mais problema para você, tanto para a sua família, como no futuro você pode perder a salvação. Meus amados irmãos, ele diz porque, na verdade, os vivos sabem que é onde morreu, os vivos sabem, por isso que devemos estar preparados. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que ele diz que o morto não sabe coisa alguma, nem tampouco tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha, irmão, ele está falando isso aqui, se referindo às coisas relacionadas aqui à terra. Os mortos, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem nada depois que morre, porque na verdade depois que morre é consumida a carne, ninguém sabe de nada, não é? Não vai ter mais recompensa dessa vida material, também não, na vida material não. A sua memória ficou entregue ao esquecimento aqui na terra. Agora perguntou o pastor: e as almas dos que estão no céu e dos que estão no inferno estão conscientes? Sim, tá certo? Os que estão no céu estão com a consciência pura, estão com a consciência viva, estão vivos. É tanto que lá em Apocalipse, no capítulo 8, no capítulo 7, capítulo 7, a gente viu as almas daqueles que morreram por causa do testemunho de Cristo, dizendo: até quando, o justo juiz, não julgarás, não é? O nosso sangue da mão daqueles que habitam na terra, né? Nós vemos eles clamando. Lá no capítulo 6, nós vemos a alma daqueles que foram degolados também pelo nome do Senhor, também clamando. Então, meus amados irmãos, o crente, quando morre, ele está consciente diante de Deus, ele está dormindo materialmente, ele não tem mais parte nenhuma aqui na terra, conforme ele diz aqui, ele já não tem parte alguma, porque até o seu ódio já pereceu, a inveja, a soberba, a ira, a fome pelo poder,
aquelas pessoas que são maus, que são perseguidores, se acaba tudo isso com a morte. Agora a vida continua na vida eterna. E lá na vida eterna, tanto os salvos estão conscientes, como também os mortos estão sofrendo. Como é o caso que nós vimos a parábola de Lázaro e o rico. Lázaro estava no seio de Abraão, desfrutando, e o rico, que foi lançado no inferno, estava pedindo que Lázaro colocasse a ponta do dedo na sua boca, porque ele estava atormentado. Então, ambos conscientes, tanto Lázaro que era salvo, como o rico que era condenado. Então, meus amados irmãos, a alma do crente, ela não está em estado de dormência, ela está de modo consciente na eternidade, né? Então, nós vemos, meus amados irmãos, o versículo 8, de em todo o tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Que coisa linda, né, irmão? O óleo representa a presença do Espírito Santo, a comunhão e intimidade com Deus. Vestes limpas também representa intimidade, santidade e justiça. Em todo o tempo, mesmo no tempo da luta, da provação, da tentação, até a volta de Jesus. Não é, meus amados irmãos? Então nós vemos, meus amados, a Bíblia diz: tudo que vier para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vai, já não poderá mais indústria, nem ciência, nem sabedoria, nem coisa alguma. Depois que morre, não vai fazer mais nada, não vai ter mais consciência, não tem indústria, não vai fazer mais nada. Agora, a Bíblia tem Apocalipse: bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor, para que repouso do seu trabalho e as suas obras os siga. Então, aqueles que estão dormindo no Senhor estão conscientes, não é? Agora, os que morreram materialmente, depois que o povo for para a terra, a pessoa não volta mais a fazer nada, não tem parte nenhuma nesta vida. Agora tem a vida eterna. Os irmãos precisam entender isso, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui no capítulo 10, ele diz: a loucura é a causa de muita desgraça. Assim como a mosca morta faz exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia, né? Um pouco de maldade, um pouco de pecaminosidade, né? Então nós vemos que isso aqui. No versículo 7 do capítulo 10, ele diz: servo a cavalo e príncipe que andavam a pé como servos sobre a terra. A outra coisa, mas a pessoa, tem pessoas que querem ser rico sem ser, não é? Servo a cavalo e príncipe a pé, né? Tem pessoas que humilham os outros. Então nós vemos aqui, a Bíblia diz: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma serpente morderá. Quem acarreta a pedra será maltratado por ela, e o que racha a lenha expõe ao perigo. Então, irmão, quem faz uma cova contra o seu irmão, quem procura o mal contra o outro, com certeza vai cair nela. Tudo que o homem semear, ceifará. Aquele que rompe o muro da obediência, das limites, das coisas, vai ter uma serpente no outro lado para morder, né? E quem acarreta a pedra sobre os outros, essas pedras vão cair sobre si e vai lhe machucar. Por isso que é melhor, irmão, a gente ter controle, não jogar pedras, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, o verso 12 diz: nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo os devora. Então, irmão, nós vemos aqui as palavras da boca do sábio. A boca do sábio para louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Um versículo 20 que eu acho muito importante: nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no interior da tua recâmara amaldiçoe o rico, porque as aves do céu tu levaria, né? E os que têm asa daria notícia das palavras. Então, irmão, não podemos amaldiçoar o rei, primeiramente porque é mandamento de Deus. Não podemos falar das autoridades porque Deus não permite. Mas nós sabemos que se a gente falar de uma liderança, do pastor presidente, do presidente da república, do ministro, do seu líder, do seu trabalho, no meio de umas pessoas, tem pessoa do outro lado da parede. O pastor Zé Carlos pregava que mato tem olho e parede tem ouvido. Agora no mato tem olho e na parede tem ouvido. Ouvindo o que você está dizendo, depois essas pessoas vai, as aves do céu, né? Que é uma ação do diabo através das pessoas, vai levar a notícia para aquele homem que você está desprezando, o rei ou a autoridade, e depois você vai ser vítima das suas palavras. Por isso, nem tudo que se sente se diz. Às vezes a gente sente alguma coisa, mas tem que ficar calado, porque às vezes a gente diz às pessoas, as pessoas hoje batem palma. Quando é amanhã está com raiva da gente, vai dizer tudo que a gente disse a outra pessoa, que a gente falou mal dele, e o mal virá sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Mato tem olho, parede tem ouvido. No mato tem olho e na parede tem ouvido. Cuidado, limita as suas palavras em nome de Jesus.